Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, o assunto de aula é concordância verbal e concordância nominal. Alguns casos, porque vocês, na unidade passada, já estudaram casos mais simples sobre a concordância nominal e sobre a concordância verbal. E hoje vai dar um passinho a mais, tá? Vamos descobrir outras formas de fazer, né, de executar bem a concordância nominal e a concordância verbal. Então vamos começar pela concordância nominal. O que seria a concordância nominal? Concordância nominal é a relação que se estabelece entre classes de palavras que sejam nominais. Ou seja, é a concordância entre o substantivo, que eu chamo a rainha das classes de palavra, né? O substantivo, e as outras palavras que fazem que circundam ele, né? Ou seja, pronomes, numerais, adjetivos, né? Tenho também os artigos que circundam, né? Que circulam esse substantivo. Então essa relação existente entre essas classes de palavras nominais, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Quem é o substantivo dessa frase? Anota aí. Essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Substantivo dessa frase? Biblioteca. Muito bem. É um substantivo. Só que ele não faz parte, esse substantivo não faz parte do sujeito da frase. Ok? Lá no sujeito, quem é o adjetivo? Ou melhor, o substantivo? Obras. Obras é o substantivo. E todas as palavras que circularem a palavra obras, que é o substantivo, precisam estar concordando com obras, que é uma palavra feminina que está no plural. Então, estas, no plural. 3 e maravilhosas são palavras que são todas femininas e todas estão no plural para concordar com a palavra obras. E na biblioteca, biblioteca é o substantivo, né, é uma preposição, né, que não é uma preposição essencial, é uma preposição acidental, uma contração entre em mais a, mas que da mesma forma está no feminino, por conta da biblioteca ser um substantivo feminino, e que está no singular. Mas vamos ver os casos aqui de concordância que vocês precisam aprender neste momento. Então percebam. Quando um substantivo é caracterizado por mais que um adjetivo. Então eu vou ter um substantivo e esse substantivo ele vai ser caracterizado por mais de um adjetivo, já que adjetivo é uma classe gramatical que serve para dar característica ou qualidade ao substantivo. Então, quando isso acontece, quando eu tenho um substantivo e ele vai ser caracterizado por 2 adjetivos, eu posso fazer a concordância de 2 formas. A primeira, colocando o artigo antes do último adjetivo. Então, um exemplo aí, ó. Adoro a comida italiana e a chinesa. Percebam, comida aqui é o substantivo, comida. E o substantivo comida vai ser adjetivado, né? Ou seja, vai sofrer a ação, né? Uma característica do adjetivo italiana. Então, adoro a comida italiana. E só que tem um outro tipo de comida, que é chinesa, para dizer que eu adoro. Então, e chinesa. Então, eu não posso colocar italiana e chinesa. Eu tenho que colocar comida italiana e a chinesa, que vai dar a ideia de a comida chinesa. Vai sofrer aqui uma elipse, ok? Uma outra forma é colocando o substantivo e os artigos que o antecedem no plural. Então, ó, adoro as comidas, foram todos para o plural. Então, o substantivo fica no plural e o artigo que antecede, o as, fica no plural também. E os adjetivos vão ficar no singular. Então, adoro as comidas italiana e chinesa. Ok? Entenderam? Massa. Segundo caso.
Nos casos em que há números ordinais, então quais são os números ordinais? Os numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, segundo, décimo terceiro. Então, esses são os números ordinais, que expressam ordem. Antes, né, em que esses números ordinais venham antes do substantivo. Então, se tiver números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Perceba? O primeiro e o segundo capítulo. Primeiro, numeral. Segundo, um outro numeral. E capítulo está no singular, porque a regra diz que eu posso utilizar o substantivo capítulo no singular. Assim como eu posso colocar ele no plural. Então, o primeiro e o segundo capítulos. Então, nesse caso, ele está concordando com os dois. No de cima, ele concorda com os dois também, mas ele está muito mais próximo, se referindo ao mais próximo dele, que é o segundo. Tá bom? E com relação, professor, à concordância verbal. Então, sigamos aqui o material de vocês. Mas antes de seguirmos ele, vamos entender o que é a concordância verbal. A concordância verbal, gente, é a relação que é estabelecida entre o sujeito da oração e o verbo. Então, se o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também precisará estar no plural. Ok? Só que aí vocês já viram isso também. Percebam aqui. Os momentos na sala de informática são seus preferidos. Quem é o sujeito dessa frase? Os momentos na sala de informática. Tudo isso, gente, é um sujeito. Tá? Tudo isso aí é um sujeito. E quem é o núcleo desse sujeito? Momentos. Muito bem. Então, momentos é um substantivo no plural e masculino. Assim como o os está com ele, né, fazendo a concordância nominal. Então, os momentos são. Agora, se eu tivesse momento no singular, ficaria o momento é, porque o sujeito precisa concordar com o verbo. Não esqueçam disso. Então, vejamos aqui alguns casos de concordância verbal. Quando eu tenho o verbo existir, né, esse verbo existir sempre vai concordar com o termo a que se refere. Por exemplo, não existe uma única solução. Não existe uma única solução. Existe o quê? Solução. Então, existe está no singular, porque a palavra solução, que é um substantivo, está no singular também. Ok? Não existem soluções boas para esse problema. Existem está no plural, na terceira, né? Na terceira pessoa do plural, porque soluções também está no plural. Porém, se o verbo existir fizer parte de uma locução verbal, o verbo que o antecede seguirá a regra explicada anteriormente. Por exemplo, não pode existir. Qual é a locução verbal aí? Pode, o verbo poder, e existir. Pode existir uma locução verbal. Então, não pode existir. Dúvida. Existir está no singular, né? Mas o verbo principal, que é o pode, está no singular também. Então, não. E outro caso, não podem existir dúvidas. Então, foi para o plural o verbo auxiliar e o substantivo dúvidas. Ok? Uma outra regra de concordância. Quanto ao verbo haver, há os seguintes casos de concordância. O verbo haver, quando empregado com o sentido de existir, haver, né, que é um verbo que está dentro das orações sem sujeito, né? Quando ele estiver sendo empregado na frase com o sentido de existir, ele deve ficar sempre no singular. Mesmo, gente, que ele esteja se referindo a um substantivo no plural. Percebam aqui.
Não havia manchas no sofá antigo. Manchas está no plural. E havia está no singular. Por que isso acontece? Porque ele, o verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável. Ele não pode mudar. Ele não pode ir para o plural. Ok? Então não poderia ser assim. Não haviam manchas, embora no discurso das pessoas, né, na coloquialidade, nós percebamos as pessoas utilizarem o havia, né, o haver, o verbo haver, com o sentido de existir, no plural. Que é a mesma coisa diz aqui, ó. Não existia manchas no sofá antigo. Não havia, não existia, ok? E se o verbo haver, né, quando fizer parte de uma locução verbal, concordará com o sujeito da frase. Então, ó, eles haviam feito o trabalho de inglês. Eles haviam. Ou seja, já não é mais no sentido de existir, é no sentido de ter. Eles tinham feito. Então, tinham feito. Locução verbal. Haviam feito, né? Haver e o verbo fazer. Se fosse no singular o sujeito dessa frase. Então, ele. Ele havia feito o trabalho de inglês. É muito fácil, perceberam? Então, meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês, por ter partilhado comigo esse momento de conhecimento e até a próxima aula. Ah, façam as atividades, que é importante para fixar. Não posso deixar de dizer isso, tá bom?